foi legal, foi uma experiência rápida. Se eu não me engano, foram... Cara, eu acho que eu trabalhei 2 meses com eles, porque... Cara, eu não gosto de ficar pouco tempo nos lugares, pode ver. Eu entrei em 2018 no Cadeira Cativa, até hoje eu ajudo o REC com a agenda dele. Só que do preliminar, não do Cadeira. Fiquei 4 anos na Rádio Grenal, só que ali eu vou pra MS e fico 2 meses, porque depois de 2 meses, um site da França abre, uma empresa da França que tem sites no mundo inteiro, compra alguns sites no Brasil e estavam atrás de um repórter para fazer Grêmio Inter pro site. E aí, cara, eles tentaram algumas pessoas, assim, que estavam bem empregadas e não conseguiram. Eles tentaram Jeremias Werneck, por exemplo. Eles tentaram Rodrigo Oliveira. Eles tentaram Simon Bianchini. Eles tentaram o Dado, do Globo Esporte. E não fechou com nenhum deles, porque, pô, todos bem empregados, né? E eu tava livre no mercado, e aí a Mauriane Dornelles, não sei se vocês conhecem, minha irmã, eu amo ela, me indicou. Ela e o Simon me indicaram. E aí, o Simon da Gaúcha, Simon Bianchini, né? Os dois me indicaram e eles daí fizeram entrevista e tal, gostaram de mim, eu fui contratado. Que daí, cara, financeiramente era muito melhor, assim, impossível dizer não, sabe? Cara, eu sou muito grato ao Christopher, assim, a oportunidade que eles me deram, né? Ele, a Rebeca, que é a sócia e esposa dele, né? E tinha mais pessoas lá que trabalhavam, o André, que era sócio, e também o Mário. Só que, cara, não tinha como recusar. Infelizmente, eram 2 meses só de trabalho, mas é que a proposta financeiramente era muito acima, assim, era incomparável, não tinha como dizer não. E eu fui. E, cara, aquele site começou voando, era o site Super Esportes, um site mineiro, que eles compraram, um site de Minas, qual é esse site. Super Esportes. Já vi, já passou por mim. Eles compraram o Super Esportes e transformaram o Super Esportes num site nacional. Eles contrataram o Eduardo Deconto na época, pra fazer o São Paulo. Era eu aqui no Sul fazendo São Paulo, contrataram no Brasil inteiro nos grandes clubes. Que massa. E aí, cara, só que começou voando e eles descobriram com 1 mês que a gente transformou a audiência do site, assim, ó, e tava muito bom, era só setorista bom, assim, ó. E eles descobriram, o jurídico deles descobriu que aquele site tinha uma dívida, eles compraram com uma dívida, cara. Muito grande. E aí eles foram obrigados a devolver o site, eles ainda conseguiam devolver. Tinha um período de devolução, porque se eles não devolvessem, eles iam assumir a dívida. E aí, só que como eles não compraram só o Super Esportes, eles tinham outros sites no Brasil, eles transferiram todos nós pra Trivela. Que tem ainda. Sim. E a Trivela começou a ter uma outra pegada, porque a Trivela antiga era mais análise, texto construído, e ali começou a ser mais hard news. E a gente começou a fazer esse trabalho ali, mas também não dava pra ser tão hard news, porque senão o leitor da Trivela ia estranhar muito, né? Tava acostumado com outro tipo de texto. E a gente começou a trabalhar, mas aquilo ali, eu sou muito do hard news. Então aquela coisa mais construída, já me deixou um pouco assim, né? Mas tudo bem, vamos lá, né? Eles pagavam muito bem e tal, tava super motivado. E aí, cara, começou uma onda de demissões daí. Eles tiveram que demitir algumas pessoas, daí eles demitiram 20 pessoas. E eu fiquei. E aí... Não, agora ninguém mais vai ser demitido, serão só esses 20 aqui e tal. Tá, beleza, vamos seguir o baile. Aí, quando deu uns 30 dias mais ou menos, demitiram mais 20. Nossa, cara. Mais 20, porque como eram vários sites, era muita gente no Brasil inteiro trabalhando. Mais 20. Então, cara, já eram 40 pessoas demitidas. Aí o cara, o Aliati, que é um baita cara, não sei se vocês conhecem, ele escreve pro Globo Esporte. Cara, não, por nome acho que não. Bom, ele do texto, assim, ele é pica no Brasil, assim. Ele foi o cara que montou o projeto, foi quem me contratou e tal. Ele não quis mais, cara. Ele se desgastou porque a empresa, como eu disse, era da França, se desgastou lá com os franceses por algum motivo que eu desconheço. Não quis mais, sobrecarregou, enfim. Aí embaixo dele na hierarquia tinham 3 caras. Um já tinha sido demitido em uma das levas. O outro foi demitido na segunda leva. E aí ficou um cara só. Então o Aliati saiu, dos 3 de trás, 2 saíram, ficou um cara só. E esse cara tava já com uma entrevista pra sair, eles iam ter que puxar um outro. Então assim, o barco desandou. E eu tava ali. Daí, cara, num certo dia, Michele Silva, não sei se vocês conhecem, aliás, ótima pessoa pra trazer aqui quando quiserem. Michele... Não pessoalmente, né? Mas não conheço, cara, mas sei quem ela é. Sabe muito de futebol, velho. Sabe muito, uma baita profissional. E eu estudava com ela na Ubra, né? Fazia faculdade de jornalismo com ela na Ubra. E ela tava ajudando na coordenação da Rádio Bandeirantes e abriu vaga, né, com as saídas ali do Tiger, do Dávila. Precisavam de um repórter, né, mais já um pouco experiente, né. E aí ela me convidou, junto com o Rezende lá, que é o diretor da TV hoje. Eles me convidaram, me ligaram pra ir pra Band. Sim. E aí, cara,
com o barco afundando lá. Eu falei, Bah. na próxima Ué, leva eu posso agora. estar, entendeu? Aham. Então eu falei, meu, tô aí, vambora, vamos pra Band. E aí pedi desligamento, foram 3 ou 4 meses de trivela, e aí eu fui pra Band. E aí tô na Band desde agosto ou setembro de 2023, né? A gente já tá em 2025, já tô um certo tempo lá na Band. E aí não era direto pro Donos da Bola, né? Não. Quando chega na Band, Repórter da rádio. o Donos ainda era com o pessoal Sim. do Debate Raiz? Era. Tu chegou a trabalhar com eles? Trabalhei. Ah, trabalhou com eles. Daí deu um tempo e aí... Não, porque primeiro foi demitido o Tiger, né? É. Ah, isso. E aí o Dávila pede demissão, né? Uhum. E aí, quando eles saem, abre a vaga, a Michelle me indica, né? Eles gostam do meu perfil, eu sou contratado, mas ainda o Meneghetti tava lá, com toda a galera do Donos da Bola. Ah, eu lembro de te lá, sim. Pois é, eu acho que tu... Eu lembro. Eles estavam lá, eles saíram no final do ano daí. Eu chego em agosto, foi agosto ou setembro, início de setembro, acho. E aí eles saem, foi final de agosto. E aí eles saem no final do ano. Mas já tava toda aquela conversa de saída, que ia sair, ainda meio, não tava muito confirmado. Eu lembro que falava, o Meneghetti vai sair, não vai sair, ninguém sabia se era verdade, se não era. Sim, Sabe, tava tava só naquela uns ruídos ali. Porque até então só o Meneghetti sairia, né? É. Aí depois depois os outros resolveram JB, sair junto, é. E aí teve toda a mudança, né, do Donos, mas ainda assim não fazia parte, né? Eles contrataram outras pessoas, contrataram o Felipe Gamba, que tá lá conosco até hoje. Uhum. Contrataram o Farid, contrataram o Ernest e o Colar. Isso. Acho que foi isso. É, isso aí. É. E tu ficava mais nos... Fazia rádio, fazia reportagem na Rádio Bandeirantes. reportagem. Fazia reportagem na rádio, só na rádio. Fazia o setor do Grêmio, dividia o setor do Grêmio com o Diogo Rossi, um fazia num turno, outro fazia no outro. Uhum. E foi isso, cara. Eu fui crescendo lá, né? Foi abrindo oportunidades, eles foram gostando. E como é que foi, assim, o convite pra ir pro Donos? Ah, tu vai agora ser do elenco fixo do Donos da Bola aqui na TV. Tipo, tu ficou muito feliz com isso? Como é que foi Muito, chegar, assim? Cara, eu queria muito, assim, eu queria muito. Tu almejava esse... Sim. Cara, primeiro que eu olhava o Donos da Bola desde criança, né? Ah, sim. Antes era toque de bola. Toque de bola, a gente foi toque de bola, depois jogo aberto. Jogo aberto, RS, Jogo aberto RS, exato. É. Então eu acompanhava toda aquela galera, o Berton, que hoje é meu amigão, assim, já, pô, eu olhava pra ele como um espelho, assim, né? Ah, o Berton Quero seguir era essa também. trajetória aí desse cara. O Wagner Martins, Uhum. Tainá Espinosa, sou fãzaço dela, sabe muito. Enfim, toda aquela galera ali, né? Que tava, Chico Garcia, Bah. né? Uma galera boa demais. E os mais experientes, o Ribeiro Neto, que tá lá com a gente ainda, né? Baldaço, enfim, toda aquela turma. E eu olhava o programa, então cheguei ali, foi muito massa, assim, né? Tu trabalhar também com todo esse pessoal da Band, a Rádio Bandeirantes muito forte também com o Luiz Henrique Benfica, o Silvio foi depois, né? O Daniel Oliveira, caras, assim, experientes e de muita qualidade. E, cara, o Donos foi mudando, né? O Farid acabou saindo, né? Teve aquele episódio lá. Tu não tava ali ainda? Não aí? tava, Não, tava. não, mas não como... Não no programa. Não, no programa não. Tava na Tava na Band, é. Hum. Sim, teve o episódio ali, foi no final do ano, né? Uhum. Final de 2020. Cara, eu não me lembro Eu agora lembro direito. também se foi 22, Mas foi muito 23. Não, 23 foi quando a turma antiga saiu. É, E aí foi. eu não sei Aí que se... foi 22, rápido. então. Acho que o Farid ficou Ele 4 ficou meses meses lá, né? É, uns 4 meses, acho que ele ficou no... acho que foi muito rápido. Foi né? muito rápido. Enfim, eu sei que foi no final do ano, assim, ele sai. Eu lembro disso porque foi perto da nossa festa. Enfim, ele sai, né? As questões dele que não me dizem Deu respeito. treta. Mas daí abre uma vaga, eles contratam o Pedro Espinosa, né? Que tá lá com a gente ainda. E aí depois, cara, daí eu entro quando sai o Colar. Ano passado já. O Colar resolve sair por questões dele, enfim, tava sobrecarregado com o canal. Mas, gente, tem o canal dele, tem o Vozes. Ele mora em Gravataí, então pra ele tava uma função. Função. Não tava valendo a pena, ele pede pra sair, né? Um cara que a gente gosta muito. E aí abre uma vaga no Donos, assim. E aí eu sou convidado a participar, primeiro como convidado ali, preencher. Não me disseram de cara assim, tu vai participar. Te Não. testar, eu acho. Deve ter sido assim. Eu acho que sim. Vamos lá, quer fazer? Faz aí um jogo. Aí teve um dia que o Gamba não foi, daí o Ribeiro apresentou, daí eu participei. E eles foram gostando, sabe? E até que me disseram, não, a gente quer que tu participe de forma fixa do programa. E eu fiquei feliz demais, assim. Em determinado momento me tornei, inclusive, o apresentador reserva do Gamba, né? Sempre que o Gamba não apresentava, eu apresentava. Agora que eu me identifiquei, eu não sei se eu vou seguir apresentando quando ele não tá. Acho que não. Sim. Acho que não. Mas, cara, como eu sigo uma linha mais isenta, assim, talvez. Mas, assim, se me colocarem, vou adorar. Tá pronto, se não me colocarem, tá tudo certo, não tem Sim. problema nenhum. O Ribeiro, não preciso nem falar da qualidade do Ribeiro, né? Então, ele ia apresentar sem problema algum. Mas, cara, assim, tô muito feliz na Band, assim, muito feliz mesmo. Tô vivendo o melhor momento da minha carreira, assim.
Ganho muita oportunidade lá, como eu falei pra vocês, eles foram me oportunizando, né? Antes mesmo do Donos, eu já fazia TV, fazia o Band Cidade, que eu faço ainda, porque é o programa de jornal da noite. O Espaço do Esporte é comigo. Um dia o Diogo me chamou, junto com o Rezende, disseram, a gente acho que tu tem um perfil de TV, então a gente quer que tu comece aqui. Eles já foram me lapidando dessa forma. Cara, que demais. Começa aqui no Band Cidade, depois, né, foi o caminho pro Donos. Então,